Você já leu sobre liderança, já assistiu um vídeo, talvez até tenha feito um curso. Você sabe, na teoria, exatamente o que deveria fazer diferente. E mesmo assim, na próxima reunião difícil, você faz a mesma coisa de sempre. No próximo conflito da equipe, você reage do jeito que sempre reagiu. Você sabe o que deveria mudar e não muda. Isso não é falta de informação. E também não é falta de força de vontade. Existe um motivo muito específico pelo qual líderes inteligentes, bem intencionados, continuam repetindo padrões que eles mesmos já identificaram como problemáticos. E eu vou te mostrar exatamente qual é esse motivo. E o que fazer para quebrar esse ciclo de verdade. Meu nome é Michele Fiquene, sou executiva e mentora de carreira e liderança. E uma das coisas que eu mais ouço na mentoria não é eu sei o que fazer, eu sei exatamente o que deveria fazer diferente, mas eu não consigo. Essa frase guarda um dos maiores mal-entendidos sobre desenvolvimento de liderança. A maioria das pessoas acha que mudar o comportamento é uma questão de conhecimento. Aprender o conceito e aplicar o conceito. E pronto, tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. E entender por que não funciona assim é o que separa quem muda de verdade de quem fica no mesmo lugar lendo os mesmos livros. Neste vídeo, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, por que saber não é o suficiente e o que realmente controla o seu comportamento sob pressão. Segundo, os 3 motivos específicos pelos quais líderes voltam ao padrão antigo, mesmo sabendo que deveriam agir diferente. E o terceiro, o processo real que muda comportamento de forma duradoura. Não é uma palestra motivacional, mas uma prática do dia a dia. Te convido a ficar até o final, porque o terceiro bloco é o mais importante. Sem ele, os outros 2 vão virar apenas informações. Você vai esquecer em uma semana. Vou te contar uma coisa que pode soar contra-intuitiva. Conhecimento quase nunca é o que falta. Pensa numa situação bem comum. Um líder sabe que deveria delegar mais. Já ouviu isso em tudo quanto é lugar. E, inclusive, concorda completamente. E ainda assim, quando a pressão aperta, ele assume a tarefa de novo. Ele mesmo. Sabendo que está errado enquanto faz, mas mesmo assim faz. Por que será que isso acontece? Porque o comportamento sob pressão não é controlado pelo que você sabe, é controlado pelo que está automatizado. A automação não se constrói com formação, se constrói com repetição, em condição de baixa pressão e ao longo do tempo. E aqui vai o ponto central, que eu quero que você guarde. O seu cérebro, sob estresse, não vai buscar a melhor resposta. Vai buscar a resposta ensaiada. E a resposta mais ensaiada, na maioria das vezes, é o padrão antigo. Porque é o que vocês fez centenas de vezes antes de aprender que existia de outro jeito. Isso explica por que você entende perfeitamente o conceito numa formação, sai super empolgado e na primeira reunião de crise volta exatamente ao comportamento que jurou que ia mudar. Isso não é hipocrisia, é neurologia. E essa é a primeira coisa que muda tudo. Parar de tratar a mudança de comportamento como um problema de motivação ou caráter e começar a tratar como um problema de treino. Agora eu vou te mostrar os 3 motivos específicos pelos quais o padrão antigo volta, mesmo quando você sabe que deveria ser diferente. Motivo 1. Você está tentando mudar o comportamento no momento errado. A maioria das pessoas tenta mudar um comportamento exatamente no momento em que ela mais precisa ou que ele mais precisa aparecer, no meio da pressão, da crise, do conflito. E é esse, sem exceção, o pior momento para aprender qualquer coisa nova. Sob pressão, o cérebro prioriza eficiência, não qualidade. E o caminho mais eficiente sempre vai ser o caminho mais conhecido, o padrão antigo. Se você só pratica a nova forma de agir durante a crise, nunca vai consolidar ela. Você precisa praticar em momentos de baixa pressão, repetir várias vezes, até que a nova forma de agir vire também um caminho conhecido. Motivo 2. Você não tem um gatilho claro que avisa que o padrão antigo está prestes a acontecer. A maior parte das pessoas só percebe que caiu no padrão antigo depois que ele já caiu. Já gritou, já assumiu uma tarefa, já evitou uma conversa difícil. A reflexão vem depois, tarde demais para mudar aquela situação específica. Mudar comportamento de forma consciente exige identificar um gatilho que acontece e antecede o padrão.
Não é um comportamento em si, é um sinal que vem antes dele. Pode ser uma sensação física, aquele coração que acelera, pode ser um pensamento específico, como é rápido demais, então eu vou fazer. Pode ser uma situação recorrente, como se fosse interrompido numa reunião. Sem o gatilho identificado, você está sempre a um passo atrás de si mesmo. Terceiro motivo, você está tentando mudar sozinho, sem nenhum tipo de espelho externo. E esse talvez seja o motivo mais subestimado por todos. A gente tem pontos cegos sobre o nosso próprio comportamento. E isso não é uma falha de caráter, é uma limitação humana super normal. Você não consegue ver de dentro o padrão que está repetindo, com a mesma clareza que alguém consegue ver de fora. E é por isso que líderes que tentam mudar sozinhos, só com livro e reflexão pessoal, frequentemente ficam anos no mesmo lugar. Não porque não se esforçam, porque estão tentando enxergar o próprio ponto cego usando os próprios olhos. Mudança de comportamento consiste quase sempre em envolver alguém de fora. Um mentor, um par de confiança, alguém que devolva para você o que você não está conseguindo ver sozinho. Se você reconheceu algum desses 3 motivos na sua própria trajetória, ótimo! Significa agora que você sabe exatamente onde está o problema. Não é falta de esforço, é falta de método. Agora eu vou te mostrar um processo que realmente funciona para quebrar um padrão antigo e instalar um novo. Não é motivacional, é operacional. Passo 1. Escolha um comportamento, não uma lista. A maioria das pessoas tenta mudar tudo ao mesmo tempo, geralmente depois de uma formação ou de um livro. E é justamente por isso que nada muda. Escolha um comportamento específico, não algo do tipo ser mais empático, porque é muito vago e fica difícil de praticar. Escolha algo como, antes de responder numa reunião tensa, fazer uma pergunta para saber a opinião. Isso é mais específico, observável e treinável. Passo 2. Identifique no meio o gatilho que antecede o padrão antigo. Durante uma semana, só observe, sem tentar mudar nada. Perceba o que acontece no seu corpo ou na sua mente logo antes de você cair no comportamento antigo. Esse é o gatilho. Uma vez nomeado, vira um sinal de alerta. E é o momento exato que você tem uma janela de escolha antes de cair no automático. Passo 3. Pratique uma nova resposta em situações de baixa pressão primeiro. Não espere a crise para testar o novo comportamento. Pratique ele em conversas tranquilas e decisões pequenas, em momentos onde o custo de errar é baixo. Cada repetição em baixa pressão constrói um caminho neural novo. Com o tempo, geralmente algumas semanas de prática consistente, esse novo caminho começa a competir de verdade com o antigo, inclusive sob pressão. Passo 4. Busque um espelho externo regular. Seja um mentor, seja um colega de confiança ou um processo estruturado de desenvolvimento. Tenha alguém que observe seu comportamento ao longo do tempo e te devolva o que você não está vendo. Esse acompanhamento é o que transforma uma tentativa isolada em uma mudança de transformação real e duradoura. Eu quero te contar sobre um padrão que eu mesma demorei anos para mudar. Eu sabia, e sabia há muito tempo, que eu tinha dificuldade de dar feedback difícil, olhando no olho da pessoa. Eu lia sobre o assunto, concordava com tudo, e na hora real suavizava tanto que a mensagem podia ter outro efeito. Ou evitava a conversa até que não desse mais para evitar. Eu sabia exatamente o que deveria fazer e não conseguia fazer. O que mudou não foi ler mais um artigo sobre feedback, foi perceber, com a ajuda de alguém de fora, qual era o meu gatilho. E o meu gatilho era um medo específico, que a pessoa deixasse de gostar de mim. E aí então eu fui praticar conversas difíceis em situações pequenas, de baixo risco, antes de precisar fazer isso numa situação que realmente importava. Levou bastante tempo. Não foi uma virada de chave de um dia para o outro, mas foi um processo. Costumo brincar que não teve um pó de pilim-pim-pim ou um estalo, foi uma construção. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Você não está falhando porque não tem força de vontade. Você só ainda não tem o processo certo. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta nos comentários qual o comportamento que você já sabe que precisa mudar, mas ainda não conseguiu. Eu leio todos os comentários e respondo pessoalmente. E se você quer um processo estruturado,
para isso com um espelho externo que te mostre, como eu te falei nesse vídeo, com um acompanhamento real de longo tempo, minha mentoria individual está com vagas abertas. São 6 encontros quinzenais totalmente personalizados para a sua realidade. O link está na descrição desse vídeo e na bio do meu Instagram. Se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu. A gente se encontra aqui toda quinzena com conteúdo assim, prático, humano, com substância. Obrigada por estar aqui. Até a próxima.